boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse programa. Esse é o Monodrama Agenda. Toda semana a gente vem aqui com uma grande indicação de um espetáculo para você assistir no final de semana. Espetáculos que estão acontecendo aqui em Curitiba. E o dessa semana é muito especial, um espetáculo inesgotável, com a Dig Dutra, né, uma atriz. Eu não sei se ela é curitibana, mas eu sei que ela é paranaense, acho que é curitibana, a gente vai saber aqui com ela. E o grande Jorge Sada, que é que é dono, diretor do Cena 1, né? Da escola, da Academia de Arte, Cena Multiarte, Cena 1. Eles estão aqui comigo, a gente vai falar sobre o espetáculo inesgotável. Quero colocar vocês na sala logo. Olá. Prazer, Olá. Dig, bem-vinda. Bem-vindo, Jorge, meu querido. Oi, Gerson, tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom estar aqui. Eu vi o espetáculo ontem e fiquei muito tocado. Eu estava falando com a Dig, porque eu não tinha ideia dessa face dramática dela. Né? E poucas pessoas também têm. Depois eu fiquei sabendo, né, que as pessoas esperam comédia e vem com aquela atriz super potente. Eu estava até elogiando, achei lindo o teu trabalho. E muito bem. Muito obrigada. Bom, quero saber todos os detalhes agora. E muito bem dirigido também. Muito Como é que obrigada, veio essa ideia? Gerson. Se vocês querem começar com a sinopse. Olha, eu queria começar com esse comentário que você já fez, que eu acho de extrema importância, Gerson. Assim, eu acho que é muito bom ouvir isso que você está dizendo, porque eu acho que foi desde o início do processo, das primeiras conversas que eu tive com a Dig, eu acho que era um dos objetivos desse trabalho. Que a Dig é muito conhecida como comediante, e eu que conheço a Dig há tantos anos, sei desse potencial, dessa potência de interpretação, tanto para a comédia como para o drama. E eu digo assim para você que já faz alguns anos que tinha, né, que eu tenho dito a Dig, vamos fazer um drama, as pessoas precisam ver esse outro lado. E eu comentei até com algumas pessoas, as pessoas olhavam e diziam: não, mas é difícil, ela que está com essa imagem já de comediante marcada, vai ser difícil as pessoas aceitarem ou trazerem isso para dentro do universo de consciência delas. Eles sempre vão ver a Dig como uma comediante. Eu falei, eu ainda quero trabalhar com esse outro lado e que as pessoas não reconheçam a Dig que todo mundo sempre vê. E eu fico muito feliz com esse teu comentário, porque é muito, muito importante. Muito importante. A ponto de você ver e falar, cadê a Dig que eu vejo na TV? Eu não estou vendo. Apesar que a gente vê aquela atriz deslumbrante, que a gente vê em novelas também, né? Sim. Quando faz os papéis de... Né? Porque ela é deslumbrante, né? Mas aí é num telão lá. Então você vê essas duas faces. Uma mais conhecida, mas o personagem que envolve a trama realmente é uma transformação. Figurino muito bonito. Sempre foi a vontade do Jorge. Esse eu acho que é a realização do que ele idealizou, assim, sabe? Ele sempre falou, e realmente é o que ele disse, há anos que ele fala, não é de hoje. Não foi para esse trabalho, ele já tem essa vontade há muito tempo. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu. O comentário, acho que o que mais a gente escuta mesmo dizer é assim, não dá para ver a Dig em cena. E o Jorge falou, era isso que eu queria. É assim, verdade. A gente achava que as pessoas teriam, inclusive, né, um olhar, digamos, para outras coisas do espetáculo, né? Como você falou assim, o figurino da Cristine Conde, que é pontual, é algo que faz assim, digamos, entre aspas, um detalhe, né? Na verdade não é, mas que explode em cena dentro daquela escuridão toda, a iluminação da Nádia. Eu estava ontem comentando com a Nádia, ela falou, como é que você agora que estreou, você está vendo? Eu falo, eu acho que é uma grande conversa, é um diálogo com o público, porque tudo é tão repleto de signos que o público dialoga com o espetáculo e vice-versa. As pessoas estão indo assistir mais de uma vez. Sim. Isso também é super legal, porque conversando depois, as pessoas falam, você viu aquela hora que eu percebi isso? Daí o outro fala assim, não, isso eu não percebi. Eu quero voltar para ver isso. E aí, então... muita gente que foi no dia 17 voltou no dia 18, eu falei, mas é porque eu quis sentar mais perto, ou eu quis sentar do outro lado, ou isso é muito legal também, porque é o que o Jorge falou, tem muitos elementos ali se comunicando, né?
e contribuindo para essa sensação toda que o público tem. Tanto cenicamente, os elementos, que eu acho que conversam muito bem, né? Você conseguiu equalizar tudo muito bem. Nada tem exagero. Quando eu gosto muito disso. Ele é cirúrgico, ele é milimétrico, né? Até quando você muda o cenário, vem aquela música de fundo e as luzes estão ótimas também. É tudo muito limpo ao mesmo tempo. Né? Mostra que com pouca coisa a gente pode fazer muito, né? Que a questão meu diretor Jorge Sada. Ele é ótimo. Maravilhoso. Mas então, acho que tudo conversa no espetáculo. Olha, uma coisa que eu estava agora de manhã até conversando por telefone com o Chico Nogueira, né, que assina a Sonoplastia, eu falei, Chico, que prazer fazer esse trabalho, te juro. Ter a DIG, né, depois de tantos anos, a gente podendo realizar esse sonho de trabalharmos novamente juntos, e ela uma atriz extremamente presente, extremamente... não é rasgação, juro, não é rasgação de seda, aconteceu isso. Ela falou assim, olha, eu quero que você me coloque no lugar onde você pretende. E isso daí me deu uma alegria de poder trabalhar o lado psicológico. Então, e a equipe toda, a Ivanise Garcia, sabe? Tá? Então a gente trouxe pessoas assim que nos significam muito. E esse trabalho realmente é repleto de emoção, de alegria. E você estava falando nessa questão do cirúrgico e tal. Tem marcas que eu passava para a DIG que eu falava, não, tem um tempo de transição. Então, às vezes, até um momento para o outro era detalhadamente trabalhado. Para mim era uma sinfonia, era uma orquestra, assim, tudo tinha o seu tempo. Que lindo ver isso. Eu sou músico, eu ouço como música o texto, entende? Estava tudo ali. Muito Gerson, legal. A gente está há muito tempo conversando sobre essa peça, mergulhando nesse universo dessa personagem, só nós, só entre nós ali. E agora a gente está começando a ouvir a opinião dos outros que assistem, né? Então está sendo uma delícia degustar isso, ver aonde o público foi tocado, o que despertou o medo, né? E tantas sensações assim. Então tá tão gostoso, tá tão prazeroso, porque eu e Jorge a gente já foi a fundo nisso. A gente já sabe todas as entranhas desse texto e dessa personagem, dessa mente psicótica, né? Agora está muito prazeroso ouvir o retorno, né? Isso é novo para a gente não sabia onde a gente ia tocar exatamente o público. E então tá muito gostoso ouvir esse retorno, ouvir você falar, a gente está aqui com o olhinho brilhando. E eu imagino que para você tem que ter coragem, né? Para se jogar nessa rede, né? Porque é no escuro. Para você, como comediante, já tem o teu espaço, todo mundo te conhece, né? Você vai jogar, você tem que ter muita confiança, e a gente nota a confiança que você se entregou mesmo, né? Eu me entreguei, mas eu também tinha uma rede de proteção muito sólida ali, que é a equipe, que eu confio demais, e o meu diretor. Então, isso para mim foi fundamental, entendeu? Eu sabia que eu estava segura, protegida. Vou fazer algo diferente? Eu olhava para o Jorge e dizia, é isso? Se ele falar, eu vou. Se ele falar, não, vamos mexer aqui. Eu, cegamente, eu te garanto. Sim. Eu tinham coisas que falavam assim, você quer tal coisa, prefere assim ou assado? Eu dizia, para cá, né? Meu diretor. Eu dizia, pergunta para o meu diretor. Meu diretor e para um ator isso é maravilhoso, a gente confiar, né, em quem está nos dirigindo. Confio totalmente. E se o Jorge chegar para mim e falar assim, vamos mudar tal coisa, eu tô na mão dele. Você não tem noção do quanto eu confio, porque eu queria que esse trabalho, eu e Jorge, a gente conversou. É o meu terceiro monólogo. E os outros 2 monólogos eu fiz do jeito que eu queria. Eram cômicos, né? Era comédia rasgada. Mas eu fiz dentro do que eu queria. O figurino era meu, os adereços eram meus, o cenário era meu, era tudo meu. Sabe quando você realiza tudo que você quer ali? Aí eu falei para o Jorge, eu já fiz o que eu queria.
Eu já fiz, a minha mão já foi para o palco. Agora eu quero fazer o que você quer. Agora eu quero ser o que você pretende botar em cena. Então, tem coisas que ele dizia assim, tô pensando em mudar. Falei, não vou nem opinar. Era bem assim. Que delícia, porque né? senão fica a minha vontade, fica a minha vaidade, sabe? Fica a minha segurança. É claro que eu vou partir para a zona de conforto. Se ele me perguntar tal coisa, eu vou dizer, eu prefiro fazer assim, claro. Entendeu? Só que eu não queria isso. Eu queria, se você me falar para fazer assado, eu vou fazer, custe o que custar, entendeu? Mesmo que eu não saiba, eu vou aprender. E esse foi o nosso combinado. E o resultado é esse mesmo. Feliz com o resultado, entendeu? É esse mesmo. É de alguém que foi além do que a gente está acostumado, né? A ver. E Gerson, muito bom. Fiquei feliz vendo a peça. Mas vamos falar sobre a peça, porque a gente também tem que fazer o convite para a galera, falar sobre as pessoas que estão envolvidas no trabalho. Né? A sinopse, como é que veio o tema? Vamos explicar para o pessoal? Vamos. Mas uma coisa que um pequeno, grande outro detalhe da peça, né? O texto foi escrito por Alice Bacelar, uma garota de 16 anos. Nossa. Essa cara... Hoje já tem 17. Não, o café quase que ficou no meio. Com aquela profundidade. Sim. Porque tem muita camada o teu personagem, é muita camada. É tanta camada que eu saí meio louco do coisa. Eu falei, a loucura passa, Alice, sabe? Alice, você começa a ver, tem um pouco disso, será? Não. Porque com algumas pessoas na vida, talvez a gente já tenha tido algumas atitudes loucas. Exatamente. A gente se vê como stalker, fala assim, eu tenho que cuidar para não passar do ponto, né? E chegar ao ponto dela. E a gente também tem medo de ser a vítima. Sim. Mas a Alice fala, Jorge, fala dela. Não, foi assim, a Alice é aluna do CETA1 e eu fiz um trabalho ano passado com a turma que a Alice fazia, que integrava, foi um musical, e a Alice fez o texto e já me chamou muito a atenção da qualidade verbal, da qualidade da linguagem e dos cuidados que tinham, né? E quando nós estávamos já conversando, eu e Dig, sobre o processo, sobre a ideia, o título já existia, Inesgotável. A gente já sabia que a personagem se chamaria Inês, daí o Inesgotável. E a gente pensou, vamos começar a escrever um texto. Nós não conseguíamos, porque a gente estava tão envolvido em tantas ideias que eu acho que a gente ia estrear em 2035. Porque não tinha como. Cada vez era uma semana... Eu e Jorge, a gente ficava horas conversando, mas escrever o texto que é bom, nada. Daí um dia eu falei assim, Jorge, nós não vamos escrever esse texto, entendeu? Nós vamos ficar aqui elocubrando a vida inteira e nós não vamos escrever. Vamos chamar alguém? Aí o Jorge falou, eu tenho uma aluna que eu acho que a gente podia dar uma sondada e ver o que ela acha e tal. Continua, Jorge. Aí eu falei, mas ela tem 16 anos, eu vi uma potência ali dramatúrgica, mas vamos ver o que vai dar, vamos experimentar. E foi muito jogo aberto com a Alice desde o início, em que a gente falava, é um convite, é uma possibilidade, não é uma promessa. E aí ela escreveu nós passamos vários argumentos, e aí ela escreveu um texto, e aí nós dois assim, putz, isso vai dar caldo, isso vai acontecer. E aí nós fizemos uma reengenharia no texto, né, localizando essa personagem, mas a essência, o texto permanece. O que a gente fez foi trazer ele para esse universo cênico. E as pessoas ficam, como você mesmo, né, ficam surpresas Exatamente. Com essa idade escrevendo com tamanha profundidade esse texto. Porque essa coisa de stalkear é de agora e de muito tempo, na verdade. Só que hoje a gente tem métodos mais eficazes, né? E perseguir os outros. Olha que bonitinho. A Maria Olívia. Estava querendo vir no papo. Bem-vinda, Maria Olívia. Olívia. Você sabe que a Maria Olívia adora, que são duas que o Jorge tem, elas também foram um grande apoio nos ensaios. Estavam lá presentes, sempre com a gente. E aí, quando eu ficava nervosa, quando eu ficava aflita, eu deitava no chão, elas vinham, me lambiam, eu dizia obrigada.
A peça, realmente, ela é muito contemporânea, eu diria, por causa da temática já, né? Falar de stalker, que é aquela pessoa que persegue, né? Que vem do termo perseguição, e em 2021 se torna crime, porque acaba realmente as pessoas indo além, né, de um ponto de equilíbrio e começam a impedir a existência da liberdade do outro, ou até mesmo colocando, digamos assim, o seu emocional, né, dentro de um lugar persecutório, ou seja, a qualquer momento alguém pode estar me stalkeando, a qualquer momento alguém pode estar me perseguindo. Então, houve esta mudança que, com a lei, eu acho que as pessoas começaram a discutir mais sobre esse tema. Foi aí também que a gente partiu para essa ideia. E também tem uma questão ali no fundo da mitificação, né, dessas celebridades, né, e essa coisa que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Que você vira... O ídolo virou quase um fanático de uma seita, né? Isso é meio perigoso. Uhum. Já existe há muito tempo, mas com a contemporaneidade as coisas ficaram mais perigosas. Porque eu lembrei muito do caso da Selena, da cantora Selena, cantora americana, né? Que foi assassinada pela própria fã, né? Uhum. John Lennon também. John Lennon, tudo. Isso era uma loucura. Foi legal porque a gente tem um pouco da realidade também da Dig ser uma atriz conhecida, né? Mas o que a gente até não foi nem um pouco, diria, facilidade. Eu diria que foi ela ter várias referências. E isso eu acho que alimentou bastante também o processo de construção da personagem. Porque a gente falava, mesmo você fazendo o papel da atriz, essa atriz tem que ser diferente de você. Né? E isso era muito bacana. Uhum. E da Inês, exatamente. E da Inês. E você já ouviu alguns casos? Já passou? Já teve alguma situação de perseguição de algum fã, de algum meio parecido com a peça? Ou já ouviu? Como é que foi essa pesquisa para isso? Muito. A gente conversou com muita gente que tem stalker, que tem situações. Inclusive, a gente deu uma entrevista esses dias para uma rádio e o entrevistador falou: eu tive um problema seríssimo com stalker. Aí eu escrevi no Instagram para ele: por favor, eu quero saber essa história, você me conta. Porque a gente está agora ligado nesse assunto, né? Sim. Então a gente conversou com várias pessoas e realmente tem histórias de arrepiar, assim. Teve gente que se ofereceu, né, eu queria assistir um ensaio porque eu sei que o tema fala sobre isso, eu queria dividir com vocês a minha história. Não, e teve gente que falou para mim assim, você sabe que eu sou stalker, né? Eu falei, eu sou super stalker. E daí contava também. Então, é muito legal. Não era só assim, vítima. Era a pessoa que fala, não, eu sou viciada em mas tem esse lado. Celular, eu fico em cima vendo a pessoa, eu quero saber o que ela está comendo, o que ela está fazendo. Se tornou um vício e tal. Não que ela fizesse algum mal àquela pessoa, mas ela tinha essa dependência de estar ali sabendo tudo. Então, é amplo, uma obsessão que vamos ter que cuidar aí, né? Com psicanálise, porque isso é perigoso. E aí que a gente tem um prato cheio, Gerson, porque é um personagem totalmente... a gente desenvolveu completamente, a gente se aprofundou no perfil psicológico dele, né? Porque não tem como fazer um personagem desse sem se aprofundar. Exato. E aí eu tenho o prato cheio do meu diretor ser psicólogo. Olha que coisa incrível. Jorge Sada Você chegou a exercer? Você chegou a exercer? Sim, voltei agora, estou voltando. Eu fiquei 5 anos com a clínica. E quando eu me envolvi na área do teatro mais ainda, né, e com a Cena 1 e tal, eu sempre tive a psicologia como referência, base, para poder fazer os trabalhos voltados tanto na área organizacional, como na área escolar, como na área artística, eu diria, né, na construção da personagem, na psicologia para o teatro, enfim. Então sempre foi para mim uma referência a algo. Só que, de 2 anos para cá, eu acho que a própria pandemia também me favoreceu nisso, de eu começar
a querer fazer com que a psicologia estivesse mais presente nessa construção, nesse trabalho do ator, né? Do intérprete. E foi aí que eu acho que Inesgotável abriu as portas para isso também. E aí eu comentei desde o início com a Dig, falei, Dig, tenho muito interesse de trazer a psicologia fortemente presente nesse nosso processo. E eu acho que foi também um ganho que ela fala, eu tive prato cheio e tal, agradeço, mas eu também estava aprendendo com o processo, com a Dig, como a psicologia poderia estar presente na preparação do ator, na construção da personagem. Mais e mais. E a gente teve já muitos psicólogos na plateia que endossaram totalmente esse resultado, assim, né, Jorge? Pessoas que entendem de psicologia, psiquiatria, e ficaram encantados com o alcance que a gente teve mesmo nesse resultado. E outra coisa que eu fiz foi, eu faço terapia, e eu falei com o meu terapeuta, eu falei assim, agora a gente vai colocar a Inês em terapia. Então, a gente parou de falar da Dig, começou a pegar o texto e a Inês entrou em consulta. Então, eu lia os textos, eu não tinha nem decorado ainda, eu lia os textos para o meu terapeuta, e aí a gente falava dela, quais eram os gatilhos, né, que despertavam essa motivação e tal, e foi super legal também, foi muito legal. Talvez por isso que você tenha conseguido essa profundidade nela, né? Porque ela tem uma base, né, de credibilidade, porque sim, isso sim, eu estava muito fundamentada bem assessorada no real, né? Principalmente pelo Jorge. Eu estava muito assessorada ali por o Jorge me deu aulas de psicologia. Então, Jorge, eu ia te perguntar, como é que você analisaria a Inês? É possível, tem um monte por aí, né? Não, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que a Inês não é psicopata. Muita gente leiga fala, ela é psicopata. Não, ela não é psicopata. Psicopata, ela não tem sentimento. Ela vai lá, ela dá um tiro e vai no mercado, entendeu? Depois. E a Inês, ela é psicótica. Jorge, me corrija se eu estiver errada, mas... então, a gente trabalhou isso, sabe? Porque ela tem momentos que ela sai do prumo, né? E o psicopata, ele é mais frio e calculista. Ele não se abala emocionalmente, né? É isso. Então... E a necessidade da Inês de querer se identificar com essa atriz, mesmo não tendo, digamos assim, a similaridade com a imagem, ela acredita que exista essa similaridade dentro dela. E aí tem uma parte do texto que eu acho fantástico, que é... Eu vou dar um pequeno spoiler aí para as pessoas até terem curiosidade. Dá vontade de ver. Tem gente que vê o programa e vai ver de novo as peças. É verdade. Ai, que legal. Por causa que é um papo que não se tem geralmente, né? Sobre processo. Exatamente. Às vezes a gente toca num ponto... E aqui somos três atores conversando sobre processo. Exatamente. É diferente, eu não vou perguntar sobre o cabelo, o teu cabelo, a aparência. Não, o que nos interessa aqui é a nossa matéria-prima, é a obra, né? É a obra. Não, e eu acho bacana na hora que o texto fala isso, que ela foi fazer um curso de teatro e o gatilho que começou foi o momento em que um professor falou que ela lembrava a atriz. E às vezes me faz pensar o quanto que, veja, alguém que stalkeia ou a gente sendo stalker, qual foi o gatilho que desencadeou isso? Então, ou é porque me lembra o meu pai, ou porque tem aquele carro que eu queria ter, ou tem alguma coisa que eu gostaria de ter. Então, esse momento do engate é o que faz discorrer o comportamento. E eu falava isso para dizer assim, aonde que aconteceu o engate? Aonde que aconteceu o belisco dessas personagens para começar a existir o stalker? E onde todo mundo eu falava... o fio vermelho, não falo mais nada. O fio vermelho. Qual que é o fio vermelho? Porque você não quer mais que stalkeie, você não quer mais stalkear, corta esse fio, mas não consegue. Não consegue. É um prazer também, né? Vem uma endorfina. Sim.
na Sim, busca disso, né? O propósito da vida vira. sim. Um dia no ensaio, eu comentando com a Diga, a gente falou: não existe, como é que eu posso dizer? Não existe só o dominador ou só o dominado. Existe a relação que faz com que os dois tenham ambos os papéis concomitantemente. Porque se o dominador ele domina, é porque tem um dominado que o coloca nesse lugar. Se retroalimenta, assim? Sim, Sim, porque a partir do momento que eu não quiser mais ser dominado, na verdade, eu também estou dominando. Enquanto eu estiver, né, a tal da história do sadomasoquismo, o tal de, né, vamos botar lá didaticamente falando do sádico e do masoquista. Quem é sádico e quem é masoquista? Ah, eu sou masoquista. Não, você está sendo sádico, porque você está colocando o sádico, digamos assim, num papel masoquista no papel. da sua função. É uma Cara, que relação, loucura. não é unilateral, né? Não. É uma troca. Os dois têm que ter a sua função ali. Muito Né? legal. Por isso tem os puppets lá, né? Que a gente não vai contar muita coisa. Não, São não dá para contar. maravilhosos. Outra né? coisa que foi muito legal foi eu e a Dig nos recolocarmos nesse lugar de cenógrafos, que tudo nasce de um elemento de cena, que também não quer falar para não dar spoiler, tá, gente? Mas isso foi para nós algo que permitiu um continente de interpretação. Né? As mudanças, quer dizer, você dá a possibilidade também ao público, e isso é o nosso interesse, né? Era o nosso objetivo, de dar ao público poucos elementos materiais e muitos elementos imaginários. Isso. Então, o público vai ver aonde está essa personagem, o mesmo elemento se transforma, porque aquilo pode ser uma grande loucura. Uhum, ela pode estar em qualquer lugar, né? E pode ser uma idealização, uma imaginação. Delírio, uma né? Delírio. Muito legal. Queridos, eu adorei o papo. Eu acho que agora a gente pode falar sobre a ficha, da ficha técnica, os serviços Vamos da lá. peça, até quando fica. A peça fica ainda, e eu espero todos vocês lá, Por dia favor. 23, 24 e 25 de setembro, sexta, sábado e domingo que vem, às 20 horas, no Teatro Cena 1. Certo. Isso. Compra pelo Simpla, né? Vendas pelo Simpla, tem na bilheteria também do teatro. Também. Dá para comprar na hora, mas é bom garantir antes, né, bom garantir. gente? Ingressos a 50 e 25 reais. Enchendo mais, né? Ingressos a 50 e 25 reais. Começou agora, né? A temporada. Sim. Então, gente, eu acho que isso é bacana, porque é uma oportunidade de assistir Dig Dutra aqui em Curitiba, né, comemorando os seus 31 anos de carreira. Eu acho que isso é importante incrível, falar. Você né? está comemorando, né? Eu pensei que era 30, comemorando. 31. Fiz questão de comemorar em Curitiba, e eu acho que essa peça também faz parte da comemoração, é a minha volta para os palcos depois da pandemia, e foi uma decisão, não foi um acaso, escolher o Jorge para dirigir, e a gente fez questão da ficha técnica inteira ser de Curitiba, porque agora a gente vai viajar ao Brasil e a minha vontade é justamente essa, reverberar o talento que a gente tem aqui, porque eu sou muito fã e admiradora dos profissionais daqui. Então, é isso que eu quero mostrar, levar esses talentos para o Brasil afora, dizer que a gente aqui em Curitiba faz teatro com qualidade, aqui foi o meu início, aqui foi minha escola, minha raiz, minha origem, foi por isso que eu quis voltar para cá, para comemorar os 31 anos, e simplesmente fazer esse espetáculo todo com a nossa gente, né? A nossa Boa identidade. Filha, a casa torna. Obrigado. Exatamente. Obrigado por esse presente que você nos deu, né, no teu aniversário de 31 anos de carreira. Não, mas 31 o presente, é muita coisa. E eu acho que o Jorge foi teu começo, né? Você estava falando. O Jorge foi meu professor, eu tinha 16 anos, gente, há 30 anos atrás. Então, o Jorge já foi meu professor, já foi meu coordenador da faculdade.
dono da Cena 1, onde eu dei aula há muitos Isso. anos, já me dirigiu em outros espetáculos, a gente tem uma parceria aí de anos. Então, como que eu vou... Passou pela minha cabeça outro diretor? Não. Não, e tem a questão da confiança também, para esse trabalho que você se expõe dessa forma, né? Você tem que estar do lado de alguém que você tem certeza que vai te proteger. É uma confiança total. Eu falei, esse trabalho eu vou colocar nas mãos de quem? Da pessoa que eu confio, né? Querido. E que eu tenho prazer em trabalhar, porque você conheceu o Jorge, você trabalhou com o Jorge, você sabe que é uma delícia trabalhar com ele. Imagina você, 6 horas da manhã, tá rindo, não é qualquer um que faz isso com você. Um frio do caramba. Gerson, eu vou te falar uma coisa em primeira mão, tá? Que a gente não contou para ninguém. Tá. 3 horas antes da estreia de Inesgotável... Essa é a primeira pessoa que tá? sabe. Isso vai dar mote para uma próxima entrevista daqui a um tempo. Tá? Para a gente voltar aqui e você relembrar esse momento. Tá. 3 horas antes da estreia nacional de Inesgotável, estávamos eu e Jorge planejando o próximo espetáculo. Ah, vocês são malucos. Malucos. Não, aqui, ó. Ele é ariano, não é ariano também? Não, né? Eu sou sagitariana. É coisa de ariano, isso. Não, eu sou aquariano. Eu sou sagitariana. Tá. Mas é também, do fogo. Acaba uma coisa que é já outra. Não, a gente não pode se juntar. Meu Deus, coisa boa. Mas isso é hora, gente. Isso é hora. Não, 3 horas antes do negócio. Não é hora. Isso é loucura. Não, e detalhe. Ainda bem que vocês estão nessa área da psicanálise, da psicologia aí. Ele já estava criando cenário, figurino, todo o conceito. Eu falei, Jorge, pera, a gente nem estreou o outro ainda. Ah, que delícia. Foi divertido, muito divertido. É uma delícia. E essa peça, tenho certeza, vai ter muito tempo de carreira aí, gente, porque é muito legal. Ela também é fácil de transportar, né? Acho que vocês pensaram um pouco nisso também. Essas 3 apresentações é oportunidade, porque a gente pretende mais tarde voltar para Curitiba, claro, mas é oportunidade agora, né, de as pessoas poderem assistir antes de ir para o Brasil, antes de ser falado no Rio, ser falado em São Paulo. Acho que é um momento. Muito e sabe uma coisa que eu estou agradecendo a todas as pessoas que estão nos entrevistando, Gerson? Fala, querido. Que eu faço questão de agradecer aos que nos fotografam, aos que nos filmam, aos que nos entrevistam, aos que registram, porque eu acho que este é realmente merecedor de reconhecimento quando a gente é chamado para falar sobre o trabalho, porque isso registra para sempre. Exatamente. Então a gente quer te agradecer muito o convite de o meu sonho que eu estou realizando, que eu acho que eu realizei, foi de montar uma galeria de arte virtual na internet. E o Monodrama é isso. Tem espaço para a gente falar das peças, tem os monólogos dos atores e tem o bate-papo, que o próximo eu vou marcar com a Dig. A gente ficar 1 hora conversando, daí você vai me contar as coisas que faltaram. Que a gente faz o Monodrama Live toda quarta-feira. É esse espaço, cara, a gente tem que se reconhecer. A Curitiba tem que ver o quanto é valiosa. Sabe? Para de gostar das coisas só do lado de fora. A gente sabe que tem muita coisa boa aqui, é juntar a tribo mesmo, sabe? Isso. Quando nasceu esse programa, eu falei para a menina que estava aqui, que ele foi para o streaming também, né? Olha, é exclusivamente Curitiba. Ela falou, me interessa muito pela pluralidade. Eu quero saber a programação de teatro de Curitiba. Olha só. E a gente nem sabe o quanto a gente é relevante. Não é verdade? Quando você vai para fora e fala que é curitibana, todo mundo fala, pô, vocês são sérios no trabalho. Exatamente. Tem toda essa referência. Tem sim, né? Enquanto os outros estão lá fazendo festa, a gente está com os livrinhos lá estudando, anotando coisa. Esse é um curitibano. Por isso que está sendo tão prazeroso fazer esse espetáculo com uma equipe toda daqui, que se dedica, que se entrega, que é inesgotável. Desde o início do processo, né, Gerson, a gente ficou pensando assim, quem que nós vamos chamar? Porque na hora que você começa a imaginar o texto, você, que legal, você consegue ver a encenação, só é possível isso acontecer, e que a gente sempre fala que o teatro é um trabalho coletivo, com pessoas por perto, né? A equipe técnica, pessoas que vão estar auxiliando a gente. E eu acho que esse trabalho também deu essa oportunidade, né, da gente reunir pessoas, né,
de principalmente pessoas que fizeram parte dessa história, que fazem parte da história minha, da DIG, que são pessoas aqui de Curitiba, e que fazem parte desse conjunto, né, de profissionais que possibilitaram, e apoiadores, né, que possibilitaram esse trabalho, né? Então é legal sempre a gente deixar o nome dessas pessoas, né, que colaboram. Você queria falar sobre elas? Quem é que está na ficha técnica desse Me ajuda, Dig, que é bastante gente, hein? A gente não quer esquecer de ninguém, porque todo mundo é muito importante. Então, vamos começar pelo texto, né? O texto é de Alice Bacelar, com supervisão dramática da grande Ivanise Garcia, que foi minha professora de História do Teatro na faculdade e professora do Jorge, também. 10 anos antes de mim. Ela e deu minha aula professora também na FAP. Também. Mentira! Olha claro. Que maravilha! Grande com o caderninho amarelo. Meu Deus! O famoso caderninho! Coisa mais linda do mundo. Ter. Todo mundo queria roubar aquele caderninho dela. Então, a Ivanise está com a gente, olha que honra. Ela está com a gente fazendo a supervisão dramatúrgica. Então, é um grande privilégio conviver com ela ali, trocar ideias com ela. A gente tem histórias ótimas desses encontros. Na Luz, a Nádia Luciani, que também foi minha professora na faculdade, que é top, né? A Nádia é incrível e quem assiste o espetáculo não consegue... Todo mundo comentando da Luz. Tá todo mundo comentando. Todo mundo está comentando. Não tem como ignorar a Luz, né? É um trabalho à parte ali. A sonoplastia figurina da Cristine Conde. Da Cristine Conde. Figurina da Cristine Conde. Uma querida, veio especialmente de São Francisco para poder estar com a gente no trabalho. Olha! A sonoplastia, o nosso queridíssimo Chico Nogueira. Chico Nogueira também foi meu professor na faculdade. Maravilhoso. E além disso, ainda fez fotos maravilhosas do espetáculo. Maravilhosas. Né? Que são as fotos que aparecem durante a entrevista e as fotos da capa do E vamos ter essa semana também o Vitor Dias, né, registrando as imagens, Júlia Dassi. Então o pessoal está vindo assim para produção de quem que é? Do Cícero Lira. Cícero Lira, que está assim, empenhadíssimo do início ao fim. Preparação corporal, André Moraes. Preparação vocal, Cíntia Rocha. A parte de cenário, a DIG e eu que assinamos, que a gente resolveu, com o trabalho cenotécnico do Fabiano Hoffman. Tem a make-up, a Neuza Almeida, que para fazer a arte tem sido muito elogiada também, né? A arte do espetáculo. Ficou lindo. Do André Moraes também. Foi na Alme, né? Que é o estúdio do André Moraes. E a foto do cartaz é do Roman. E linda demais aquela foto. Demais. E maquiagem, quem fez as fotos e maquiagens do vídeo, né, dos vídeos que aparecem durante a peça, foi Neuza Almeida, que é mestre em me deixar maravilhosa. Porque ela não assina a Inês, tá? Isso é importante dizer. Porque a caracterização é do Marcelino de Miranda, que é um caracterizador de teatro, porque Neuza Almeida... ela é especialista em me deixar linda. Inês não é linda, né? Sabemos. Então... O trabalho do Marcelino é lindo também, né? Marcelino lindo. Muito competente. Muitos filmes. O Ricardo Janotto, né? O Rosinha, querido Rosinha, que também fez os audiovisuais. Ele foi, assim, um super apoiador. Foi nos locais, fotografar tanto externa como dentro de estúdio, dentro do teatro. Ele fez umas imagens incríveis da atriz. Temos aí patrocinadores, né, apoiadores do Tintas Virgínia, que auxiliou a gente também no garibar o espaço para ficar mais escuro. Enfim, a gente tem aí um grupo de pessoas realmente nota 10 que foram responsáveis por ter esse espetáculo que acho que vai ficar para sempre no nosso coração, né? Maravilha, Então agora é só o pessoal assistir. Não esquecemos de ninguém? Eu acho que não. Ai, gente, dá medo. Dá medo isso. Dá medo. Mas se esquecerem, olha, gente, é com coração, é porque a gente esquece mesmo. Muito trabalho. É verdade. Não, mas olha, mesmo que a gente não fale, quem vai assistir consegue ver cada detalhe, consegue ver a presença de cada profissional que trabalhou, porque tudo está muito implícito ali, assim, sabe? Não tem como você ignorar a luz, não tem como você ignorar o som. Tá tudo
é tudo marcante. Então, Tudo é bem assinadinho por bem profissionais assinado, maravilhosos. graças a A Deus. Operação da Sonoplastia, o Kleber Hidalgo, também que a gente quer agradecer, que está sempre com a gente lá, né, sempre presente. E aí eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe do Cena 1, que todo o processo de ensaio e a montagem, os dias, a parte toda de acompanhamento é uma equipe nota 10 que está dando todo o suporte, né, para a Dig e eu estarmos tranquilos em cena. E não só nos dias de apresentação, mas durante esse processo todo de ensaio, que a gente ensaiou no Cena 1, então tinha toda uma equipe lá dando esse respaldo para a gente, e carinho, e chazinho, e cafezinho, né, Maria? Ô, Maria! Então a gente está muito bem acolhido ali, e é uma delícia. Eu só tenho que agradecer todo esse carinho, esse aconchego de toda a equipe do Cena 1. Agora você me fez lembrar o cafezinho que eu tomei lá. Uma delícia o cafezinho quente, essa peça. É legal o Cena 1 porque tem isso, né? Tem esse ambiente muito um ambiente maravilhoso. É maravilhoso. Eu digo que é uma escola dos sonhos, assim. É legal você chegar antes ali, você já vai se aclimatando. A Bobonier com a Silvana Patrulha e a Ana preparam um cafezinho, preparam também pão de queijo. Só tem coisa gostosa ali. Então, gente, vai 1 hora antes, come um pouquinho e depois vai ver a peça, que vocês vão amar, vão gostar muito. Obrigado, gente. Valeu. Então, a gente se vê no teatro. Beijo para vocês e muito bom ter vocês aqui comigo hoje, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo.